Esses dias eu estava refletindo sobre o ato de escrever e o que isso representa na minha vida. É difícil explicar com palavras, sabe? É como se eu tivesse necessidade de inventar mundos e contar histórias. Eu sou meio viciado em criar mundos. Confesso que eu tenho World Building Disease, que é uma doença que dizem que o Tolkien tinha, que é de criar muitos elementos para o mundo. Eu tenho um pouco disso, mas eu acho interessante essa minha vontade louca de contar histórias. Algumas pessoas me criticam porque Absolutos 3, que é o meu terceiro livro, por ele ser muito grande. Mas assim, eu não considero que eu escrevi a história para ficar grande. Eu considero que eu escrevi a história que eu precisava escrever para terminar aquela saga. E a história que eu queria escrever não tinha condições de ser pequena. Então Absolutos 3 saiu bem grande. É um livro de mais de 1000 páginas. Mas assim, eu sinto que se eu tentasse resumir e comprimir a história, eu simplesmente não ia atender ao que a história pedia que eu fizesse, que era contá-la em sua melhor forma. Então eu acredito muito que qualquer autor pode pegar qualquer história e contá-la, mas cada autor vai ter o seu jeito de contar aquela história. Eu posso até pegar uma história com uma premissa muito parecida com outra, mas só eu, com a minha voz, com a minha visão de mundo, vou ser capaz de contar aquela história do jeito que eu quero contar. Então se eu pegar a premissa de Absolutos e colocar na mão de qualquer um e disser, ó, tem esse cara aqui, ele tem tatuagem no corpo e o destino dele é ser um absoluto, e falar para essa pessoa, escreva sobre essa história, cada pessoa nesse mundo vai escrever do seu jeito e nenhuma história vai sair igual a outra. Isso é o mais fascinante das histórias. Só eu posso contar a minha história do meu jeito. E isso torna as histórias sempre 100% originais, por mais que elas se baseiem em outras premissas. Isso é muito fascinante. Então assim, quando me falam, pensa mercadologicamente, Absolutos não vai ser muito viável de você publicar por ter um tamanho tão grande. A última coisa que eu vou pensar é o número de páginas de uma história. Eu preciso que aqueles personagens tenham finais satisfatórios, preciso que o arco deles faça sentido não só num livro, mas em todo o conjunto de livros que eles aparecem. Eu tentar contar uma história menor do que ela tem que ser, é como se eu fosse traí-la de certa forma. E eu não vou trair esses personagens. Então eu prefiro contar a história gigante que for, dividir em vários livros, fazer qualquer coisa, mas ser autêntico com a história, do que ficar resumindo a obra em menos do que ela poderia ser. Eu acho que em Absolutos 3 eu coloquei todo o potencial que a história tinha, e eu fui até onde ela precisava chegar para fechar a história do jeito que ela deveria ser. Às vezes tem muitas histórias que eu vejo e falo, nossa, essa história é muito boa, nossa, essa história tem muito potencial. Mas aí eu imagino toda uma história na minha cabeça, e aí quando eu vou ver a execução daquela história, ou ela sai muito pior do que eu imaginei, ou talvez muito melhor do que eu pudesse imaginar. E aí que mora a magia. Cada autor vai contar a sua história do seu jeito. Tá tudo bem se ela não alcançar o total potencial, mas eu como autor, eu preciso me responsabilizar por aqueles que começaram a me ler e tentar dar o melhor final possível para qualquer história que eu venha escrever. Então eu sempre vou priorizar o storytelling, o contar história, os arcos dos personagens, o mundo que eu criei, acima de qualquer limitação de página ou editorial que existir. Claro que ter um editor é muito bom, o editor vai te guiar, vai te mostrar os melhores caminhos, os leitores beta também vão te frear em coisas terríveis que você vai pensar em fazer, mas no fim das contas, quem manda na sua história é você, e mais ninguém. E só você pode tomar as melhores decisões para ela. O que as pessoas podem fazer é te dar dicas para melhorar. Às vezes essas dicas vão ser boas e vão fazer muito sentido, e às vezes não vão fazer sentido nenhum dentro do contexto da sua história. E tá tudo bem também se você tiver que dar o braço a torcer e mudar alguma coisa que você achava que era muito boa, mas que não era tão boa na sua história, e que pode melhorar ainda mais. Eu nunca me arrependi em ouvir os meus leitores beta e nem o meu editor. A maioria das vezes eles têm razão, porque às vezes você fica muito enviesado com o que você está criando e não consegue enxergar possibilidades melhores do que aquelas que você está criando. Então acho que essa é a minha reflexão sobre contar histórias, sobre ser especial nesse mundo de alguma forma, por poder contar aquela história com as suas palavras do seu jeito e saber que mais ninguém vai poder contar Absoluto do jeito que ele é aqui, na minha cabeça.
Pessoal, tô aqui no alto do prédio onde eu moro, no centro de São Paulo. E aqui é um lugar muito gostoso pra vir, sabe? Gosto de subir aqui pra ler, às vezes pra dar uma pensada. É, E eu tenho pensado em até vir aqui pra tentar escrever um pouco, trazer um notebook. Quem sabe? É bem gostoso. O sol bate bastante aqui durante o dia, mas acho que dá. Se eu vier um pouco mais tarde. Eu gosto de escrever à noite, na verdade. Não sei se vocês têm costume, se vocês têm algum horário específico que vocês escrevem. Mas eu gosto bastante de escrever à noite. É bem gostosinho. Acho que a inspiração vem. Não acredito muito nesse negócio de inspiração. Mas eu sei que às vezes eu tô na vibe de escrever, às vezes eu não tô na vibe. Então, talvez isso seja inspiração. Não sei. Mas é isso. Aqui é um lugar bem gostosinho. Gosto de olhar para essa cidade vasta e pensar que eu sou só um pontinho aqui. O que vale também para as estrelas, né? Não tem estrela no céu hoje, mas fica aí essa reflexão sobre isso, de que a gente é só um pontinho no meio do universo, assim como eu sou só um pontinho aqui, no meio de todos esses prédios, com todas essas vidas acontecendo. Às vezes a gente se acha muito importante, né? Mas acho que não é tanto assim. E ao mesmo tempo a gente acaba sendo o centro do nosso próprio universo, desde que isso não prejudique ninguém e que a gente não vive um bando de egocêntricos, né? Então, sim, temos que preservar nosso universo particular e tentar sempre ser a melhor pessoa possível, mas sem prejudicar os outros. E eu acho que é isso. Achei a noite bem bonita, então eu quis gravar alguma coisa. Mas aqui é um cantinho legal para subir, para dar uma relaxada, sabe? Diante de toda a loucura de São Paulo. Essa cidade é muito doida, mas ao mesmo tempo fascinante. Eu sempre quis morar aqui na grande cidade. Vim de uma cidadezinha pequena, achava bem sem graça lá. E aqui é bom, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de falta da tranquilidade daquele lugar. Acho que a gente nunca tá satisfeito 100% com o que tem, né? Mas é isso.